Eu imagino, meus irmãos, que independente de qual seja a sua profissão, ou ainda que não seja uma profissão, seja um ofício que você está constantemente fazendo, você repensa sobre ele algumas vezes durante o seu caminho, a sua jornada. Eu penso muito sobre pregação, eu penso muito sobre esse momento que a gente vai viver agora e como é que eu me relaciono com ele, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Estou falando isso porque talvez não seja de acordo com os manuais de homilética abrir muito o coração, mas desde o começo eu queria te falar que hoje é mais difícil do que o normal para mim estar aqui em cima. A gente vai para uma passagem de Jesus que é muito desafiadora. E em algum nível, esse sermão de hoje vai, se não autobiográfico, ele espelha um pouco a minha própria vida, porque é algo que eu fico pensando o tempo todo. Ou, se não o tempo todo, eu volto a essa questão muitas vezes. Eu lembro demais, irmãos, eu não estava tão preparado. Essa pequena introdução foi só para te dizer que eu vou abrir mais o coração que o normal hoje, penso eu. Quando eu fui para o seminário, irmãos, eu não estava tão preparado, ou talvez eu não estava nada preparado para o que eu ia experimentar lá. Muitas coisas envolvendo o seminário, a preparação, o estudo da palavra para esse ofício da pregação, me pegou de surpresa. Eu não conhecia. E uma delas, que talvez seja uma das principais coisas que me chocou, é porque o seminário é conhecido como casa de profetas. Que coisa! Essa é uma alcunha dada ao seminário que, obviamente, quer comunicar alguma coisa. Ao longo de gerações, as pessoas chamavam aquele lugar e ainda continuam chamando. Isso aqui é uma casa de profetas. E quando eu saí de Natal para Campinas para estudar, para ser pastor, eu não estava pensando no ofício profético. Eu não me enxergava como um profeta. Eu me enxergava como um pastor, um professor, talvez. E aí, de tanto ouvir isso e de tanto repetir, isso foi entrando na minha mente. E eu acho que, de uma forma muito concreta, isso me toca. Por quê? Irmãos, a igreja evangélica... Hoje a gente vai falar sobre igreja, tá? A igreja evangélica no Brasil desvirtuou alguns conceitos e levou-os para muito longe daqueles originais, trabalhados na Escritura. E profeta é um deles. Quando uma pessoa se autodenomina profeta, e coloca no Instagram, né? Profeta fulano de tal. Normalmente, essa pessoa quer fazer com que isso soe heróico. Como se soasse com uma virtude, uma coisa cheia de muito valor. Mas se você voltar para a Escritura e ver como o título era empregado e as pessoas que eram alvos desse título, irmãos, profetas quase sempre são rejeitados. Quase sempre a voz do profeta não é ouvida. E se você percorrer toda a literatura profética, você vai encontrar esse padrão. Porque profetas são aqueles que abrem a boca para falar da parte de Deus. E quase sempre quando fazem isso e quando falam de guerra, há um sem fim de outros profetas que se levantam e são falsos para falar de paz. Então o homem, a mulher de Deus fala guerra. E os falsos profetas, não se preocupem, nós estamos em paz. Profetas mostram os erros e os falsos profetas chamam esses mesmos erros de virtude. Quase sempre profetas são sozinhos, abandonados, odiados. A tese hoje, irmãos, vem logo na introdução. Eu acho que a igreja brasileira, numa boa parte, irmãos, boa parte, está sendo infiel ao Senhor. Está sendo infiel ao seu chamado e sendo infiel ao Senhor da igreja. Óbvio, não é toda e qualquer igreja, mas irmãos, especialmente aqueles que veem o outro lado. Ou seja, você que já está envolvido em concílios, com liderança, vê o que acontece por trás da cortina. É um tempo difícil, irmãos, que a gente está vivendo. A gente veio de um tempo de paz, pelo menos eu acho isso. Se não uma paz plena, eu acho que a gente viveu um momento um pouco melhor há algumas décadas atrás, no que tange a igreja evangélica no Brasil. Hoje eu acho que a gente está num momento muito, muito difícil. E Jesus falou sobre isso. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje também. Porque eu espero que você seja igreja. E em você sendo igreja, a gente não pode participar do problema, irmãos. Vamos para a Escritura? Eu quero te levar para Marcos. A gente vai hoje para o capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Ouvir esse alerta do próprio Senhor da igreja para nós.
Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 11. A gente começa no verso 12. E eu espero que você já vá vendo as conexões com o texto que a gente leu no início, né? Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar frutos, disse Jesus. Marcos 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isto e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com a sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. Jesus, por favor, tem misericórdia desse teu povo, Pai. A gente tem aqui hoje, nesse lugar, gente pela qual o Senhor morreu, gente que o Senhor ama profundamente. E Satanás também está aqui, Senhor. Ele está o tempo todo nos rodeando, tentando fazer com que a gente não ouça a tua voz, e ouça assim a voz dele, que mente, que apela para os nossos afetos mais baixos, Senhor. Então tem misericórdia, nos livra a todos, nos faz ouvir a voz do nosso bom pastor, o nosso Senhor, que está vivo e vive eternamente, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Se conosco nessa noite, por favor, não nos abandone, é o que a gente te pede no nome precioso de Jesus. Amém. A gente está aqui, irmãos, no final do ministério público de Jesus. Jesus já entrou em Jerusalém aqui. O fim está próximo. No final, indo para o final do ministério, Jesus está progressivamente chegando mais perto de Jerusalém. Aqui ele já entrou na Cidade Santa. Então, os eventos que se desenrolam nessa parte final do ministério de Jesus, eles têm uma carga apocalíptica muito forte. O fim dos tempos está sendo inaugurado nas cercanias desses eventos. Isso faz com que, irmãos, tudo o que vai acontecer aqui seja muito cheio de um simbolismo profundo. Porque várias das profecias que todo o povo de Israel esperava por milênios agora estão se cumprindo na figura de Jesus. Então, tudo o que está acontecendo aqui é muito sintomático, sempre. E aí, especificamente no texto que a gente acaba de ler, a gente aprende logo no começo que há um primeiro dado que é fundamental. O texto diz pra gente: Jesus teve fome. Fome, irmãos. Que é um dos apetites humanos, palavra muito própria, né? Que toca a todos nós, porque é uma necessidade literalmente universal. Todo ser humano que veio à Terra teve fome. É uma necessidade concreta, vem de algo interno da gente. Você sente falta de alguma coisa, de alimento. E o seu instinto te empurra a preencher essa falta. Isso é fome. Jesus está com fome. E aí, nesse seu estado de espírito e físico, que é perturbado, né, por essa necessidade, Jesus, à distância, isso é importante, irmãos, à distância Jesus enxerga. Ainda longe ele vê. E o que ele vê é uma figueira que produz figos, ou seja, alimento. Jesus está com fome e olhando de longe ele vê uma figueira. E a questão importante, irmãos, é: a figueira está com folhas. Isso é importante também demais, porque esse é o terceiro dado mais importante talvez. Uma figueira que está cheia de folhas, para uma cultura que entende como essas coisas funcionam, quer dizer algo. Talvez eu e você, a gente tenha perdido
essa vivência primeira, porque hoje, quando eu e você queremos ter acesso a uma fruta, a gente vai no supermercado e compra. Não essa cultura de Jesus, irmãos, não essa sociedade. Jesus sabe, e junto com ele os seus discípulos, vê uma figueira com folhas a entender que alguma coisa está acontecendo. Em Israel, existe uma época específica para que os figos aconteçam. Não se dá figos o ano todo. Não adianta você ir numa figueira e procurar figos sem estar na época em que os figos aparecem. É semelhante ao que acontece com várias frutas nossas, né? Elas são sazonais, elas têm épocas. Mas tem um detalhe importante. Algumas espécies de figueira dão fruto fora de época. Então, olha que coisa incrível. A maioria não dá. Umas espécies específicas dão fruto fora do tempo. Qual é a evidência que tem fruto? As folhas. Se você vê uma figueira com folhas, você sabe que nela você vai encontrar figos. Esteja em tempo, esteja em fora de tempo. Às vezes são frutos menores, são figos pequenos, mas ainda assim eles existem. Então, irmãos, não se deve procurar figos em figueiras fora de época, é verdade. Mas tem uma exceção. Quando a figueira está com folha. Mesmo fora de época, se você encontrar uma figueira cheia de folhas, ali haverá fruto. Posto de outra forma, o que eu estou te dizendo é, o indicativo dos frutos é a folhagem. Então, você entende, né? Jesus tem fome, ele enxerga de longe as folhas, e isso só pode significar uma coisa: a fome acabou. Eu achei o alimento. A hora da comida finalmente chegou, o que estava faltando acontece. Mas, quando Jesus de fato chega até essa árvore, ele não encontra absolutamente nada, irmãos. A figueira é estéril. Nenhum fruto ela não produziu, nada. É um mar de folhas que pode ser visto à distância. Você está me entendendo? Dá para ver de longe, Jesus vê de longe. Ele tem uma expectativa. Quando ele chega, não tem nada. A fome continua. E isso deixa Jesus indignado. É isso que o texto diz para a gente. Versículo 14, olha aí. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos ouviram isso. Que história, não, irmãos? Que história estranha. Que história descabida. Porque até aqui a gente tem o rei do universo. Jesus Cristo, que foi prometido. Ele está falando com uma árvore. Não é estranho isso? Parece totalmente desencaixado, né? Parece que alguma coisa está fora do lugar. Até a gente perceber, e eu vou repetir, meus alunos, me perdoem, vocês estão cansados de ouvir isso. Não existe texto mais lindo no mundo do que a palavra de Deus. O texto vai explicar para a gente como é que essas coisas todas se encaixam. Porque a história não termina aqui. Está dividido na sua Bíblia. Provavelmente está escrito Jesus no templo. Mas isso não está no texto original. O texto original ele é todo grudado. E a história continua. Quando Jesus está em Jerusalém, todas as vezes, ele vai até o templo. O templo é palco de uma série de eventos, irmãos, muito importantes na vida de Jesus. Desde a sua infância, você lembra disso, que ele sai da sua família e está no templo, é achado lá, até agora a vida adulta. Muitas das interações de Jesus se dão no templo. A sua identificação com esse cenário é muito próxima. Então, novamente, o que está acontecendo é Jesus indo num lugar que ele conhece. Um lugar onde ele já fez muita coisa, já falou muita coisa também. Só que, irmãos, a gente está aqui à beira da Páscoa. Jesus vai morrer muito em breve. Em poucos dias, Jesus vai para a cruz. E quando chega na Cidade Santa, ele se dirige direto ao templo. Porque, irmãos, o templo é muito importante. O templo reúne em si mesmo, porque essa palavra pode ser mal utilizada, mas eu espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. A energia espiritual pulsa do templo para a cidade toda. De novo, eu não estou dizendo que é uma coisa mística, não é isso. O que eu quero dizer é que, como símbolo, como aquilo que a gente pode tocar, ver e sentir, o templo é muito importante. Por isso que as pessoas sempre vão para o templo, o tempo todo. Lá onde há rituais, orações, canções, todo mundo. O templo faz convergir a cidade para si. E quando Jesus chega no templo, irmãos, a cena é terrível. A gente fala tanto disso que a gente não consegue perceber como era horroroso.
Porque quando Jesus entra, o que ele encontra, ao invés de uma adoração limpa, genuína, gente que está precisando de Deus para falar com ele encontra cambistas, irmãos. Cambista. Você sabe o que é um cambista, não sabe? Ele encontra lá aqueles que vendiam pombas, é isso que o texto diz. Jesus encontra, irmãos, uma série de mercadorias. E o que está acontecendo aqui é muito sintomático. Porque, repito, a Páscoa é um evento cheio de muitos rituais, irmãos. Há vários sacrifícios que se fazem na Páscoa. Alguns comentaristas dão conta de quando chegava a época da Páscoa, que todo Israel ia para Jerusalém sacrificar junto. Irmãos, aproximadamente 100 mil animais eram sacrificados. Era muito... Tudo era superlativo na época da Páscoa. Imagine isso, 100 mil animais sendo sacrificados. E aí, quando Jesus entra, o templo ele é todo dividido. A parte que Jesus está, a primeira, é o pátio dos gentios. É o lugar onde os judeus não ficam. Toda a experiência religiosa de Israel, pervertida aqui, ela é estratificada. Tem uma parte que os gentios podem ir, outras eles não podem acessar. Os gentios não podem ir em algumas partes do templo. E é exatamente nesse lugar, o único que eles podem acessar, os gentios, é que os estrangeiros se instalavam, e aqueles também da região, né, de Jerusalém, os judeus, para vender. Para vender. Perceba, os gentios, especialmente, os israelitas também, mas especialmente os gentios, eles tinham que viajar longas distâncias, irmãos. E eu imagino que você sabe que viajar com um cordeiro a pé 1000 quilômetros não é uma coisa fácil de se fazer. Então, o que eles faziam? Vendiam seus animais nas suas próprias cidades, levavam o dinheiro, chegando em Jerusalém, eles compravam um animal para depois poder então sacrificar. Era isso que acontecia. Ou seja, sem esses animais não existe adoração. Não dá para participar da Páscoa sem esses animais. O que os judeus faziam então? Eles instalaram locais de venda de itens que eram imprescindíveis para a adoração dentro do templo. E o problema é que não aparece num primeiro plano aqui, mas aparece na literatura da história de Israel toda, e algumas fontes extrabíblicas confirmam isso. Irmãos, se a gente não tem certeza, a probabilidade é enorme que quando esses homens faziam isso, eles usavam balanças com peso desonestos. Para além de promover a mercadoria dentro do templo, eles não eram isentos nessa relação mercantil. Esses homens estão extorquindo os estrangeiros, porque na hora de trocar o dinheiro, eles também imprimiam algumas taxas cambiais que praticamente impossibilitavam a adoração, de tão caro que era. E aí eles vendiam animais que eram impróprios para adoração. Dentro do templo, eles estão vendendo animais manchados, maculados. Tudo isso a gente sabe, obviamente, pela literatura profética. Israel sempre fez isso. E esses homens, irmãos, eram riquíssimos. Dava muito dinheiro. São 100 mil animais todo ano. Porque dentro do templo, dentro do lugar de contemplação, do lugar de oração, de adoração, esses homens estão usando esses expedientes para abusar especialmente dos estrangeiros. E aí, como é que Jesus lida com isso, irmãos? E aqui aparece um texto que para todos nós é muito desafiador, não? Porque Jesus é a expressão máxima do fruto do Espírito. Jesus é alegria, ele é amor, ele é longanimidade, paciência, domínio próprio. Jesus é tudo isso. Mas aqui ele não está agindo com doçura, irmãos. Jesus aqui não é compreensivo. Jesus não está contemporizando. Ele não chama as pessoas para conversar. Vamos para o texto? Versículo 15. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Aqui está falando do seu Senhor. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Que coisa, não, irmãos? Jesus aqui não está sendo meigo. Jesus está preenchido por fúria, irmão, por uma indignação. Jesus usou dessa estratégia, desse expediente. Jesus virou tudo, irmãos.
dentro do templo. Por quê? Por que agir assim? Por que tanta indignação? E note, né? Jesus estava pecando. Existe esse debate, né? As pessoas veem Jesus agindo de uma forma tão contrária ao que elas acham que Jesus é, porque você recebe no Instagram um monte de imagem de Jesus segurando uma ovelhinha, não é? Meio no fundo branco, assim, flutuando. E aí você pensa, Jesus é sempre assim. E aí você, de repente, se depara com Jesus fazendo isso. E você pergunta, por quê? O texto mesmo diz, versículo 17, ele fala: também os ensinava e dizia, não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Você está vendo aqui a presença dos gentios? O templo deveria ser uma casa de oração para todos os povos, para todas as nações. E Jesus diz, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Ou, em outras traduções, vocês fizeram dela um covil de ladrões. Você percebe a presença dos gentios? Isaías 57 a gente não vai abrir agora, mas fala exatamente disso. Um templo que é aquele local em que todas as nações podem se dirigir. O templo, irmãos, devia ser uma casa, devia ser um lugar de repouso, onde aquele que chega cansado encontra alívio. O templo devia ser um local de acolhimento, de reencontro com Deus. E aí esses homens haviam transformado num covil de ladrões. Isso já tinha acontecido antes em Israel. Ouça, eu estou lendo Jeremias. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem? E depois vir e permanecer diante de mim nesse templo que leva o meu nome e dizer, estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Esse templo leva o meu nome e tornou-se para vocês um covil de ladrões. Deus, Jeová falando, Antigo Testamento. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Um covil de ladrões, irmãos. O que é um covil? É uma cova, é uma caverna, um buraco, onde se esconde gente trapaceira, ladra, corrupto. O templo do Senhor, onde devia habitar o seu nome, era um esconderijo de bandidos, irmãos. É por isso que Jesus está com tanta raiva. E é por isso que Jesus usa esse expediente. E perceba, irmãos, novamente, a gente não discorda disso, né? Nós que somos cristãos, a gente não tem capacidade de avaliar o desempenho de Jesus, dizer se ele acertou ou não. Jesus está sempre acertando. Seria quase blasfêmia a gente falar que Jesus exagerou. Talvez a gente esteja exagerando quando a gente convive com essas coisas. Isso é que é difícil, por isso que eu falo que é para mim. Eu tenho muito medo desse texto, irmãos. Eu tenho medo de ser crente, eu não sei se você tem. Eu tenho medo de ser crente, muito medo. Eu tenho medo de Jesus, eu tenho medo de Deus. Por quê? Porque Deus é muito sério. O que a gente está fazendo aqui é muito sério, irmãos. Muito sério. A gente não pode brincar com isso aqui. A gente aprende com Jesus, olhando para Ele e percebendo, se isso for importante desse jeito para Jesus, é importante também para quem, irmãos? Para a gente, hoje, agora. É muito sério. E aí, a gente não leu, mas eu quero te mostrar. Olha o versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Lembra da figueira? Ela secou completamente. Porque Jesus pronunciou juízo. E aí ela morreu por completo. Da copa até as raízes. Você percebe a conexão? Meu irmão, minha irmã. Você está entendendo o que aconteceu? O que tem a ver a figueira com o templo, irmãos? E aí a resposta é, tem absolutamente tudo a ver. Porque, repito, o templo, irmãos, ele era majestoso. Ele era gigantesco. Ele era o centro de Jerusalém. É a construção mais linda da cidade. É o eixo da cidade. Dele irradia essa imagem, esse símbolo da presença de Deus. Dá para ver o templo de longe. Já dava a época de Jesus, ainda hoje dá. Na época de Jesus dava para ver ainda mais. Ele foi destruído, né? Mas lá era a casa de Deus, nesse sentido, né? Todos aqueles que têm fome e sede podem ir até Ele e ser por Ele saciados. Foi isso que Deus sempre disse desde o começo.
Deus falou para Israel, ele disse: Israel, vocês são uma vitrine para o mundo, irmãos. Foi por isso que, encontrando com Abraão, Deus disse: Abraão, eu vou fazer com você uma aliança, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus nunca foi uma posse particular de um povo, irmãos. Deus sempre quis salvar a humanidade, você entende? Gente de todas as nações, de toda a língua, de toda a raça, de toda a tribo. Israel fechou Deus e falou: é nosso. E o que é pior ainda, eles arranjaram uma forma de ganhar dinheiro com o nome de Deus. Todos os que sofrem poderiam encontrar no templo, obviamente, no Deus que está no templo, alimento. Ou seja, irmãos, Israel era uma figueira cheia de folhas, muito bonita, fazia muito barulho. De longe parecia lindo, parecia maravilhoso, era cheio de vida, cheio de espiritualidade. Mas quando os famintos chegavam a Israel, para tentar minorar sua fome, o que eles encontravam? Nada, não encontravam nada, não tinha um fruto só. Era só folha, era só aparência, só beleza externa, mas não tinha nada para se alimentar. As nações iam para o templo procurando sacerdotes e encontravam ladrões lá. Você entendeu, né? As pessoas iam ao templo procurar sacerdotes, gente responsável por religá-las a Deus, a promover o ofício da adoração, da celebração, e encontrava no templo ladrões, irmãos. Esse é um texto terrível, irmãos, de juízo, porque Deus está avaliando a igreja, o povo, e está dizendo para o povo: vocês falharam na missão principal de vocês, agora vocês vão secar, acabou. E sabe, irmãos, por isso que eu falei no começo, é por isso que profetas não são ouvidos, irmãos, porque quem gosta de ouvir isso? Eu tenho pensado tanto, irmãos, sobre isso. Tem tanta gente hoje no Brasil, e hoje gente está em várias igrejas agora, que estão ouvindo que está tudo bem, que a gente está vivendo um momento maravilhoso, que a nossa nação está se rendendo a Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é verdade, isso é verdade. O Brasil está se rendendo a Jesus mesmo. Os pecadores estão abandonando a sua vida de pecado e vivendo uma vida de alguém que toma a sua cruz, se nega todo dia e segue esse homem. Esse é o nosso país, meus irmãos. É isso mesmo. As igrejas hoje que estão abertas são locais em que pessoas se reencontram com Jesus e têm as suas feridas curadas. É isso? Eu não sei, irmãos, eu não sei. Eu honestamente não sei, eu tenho muito medo disso, irmãos. Muito, porque eu sinceramente estou vendo hoje muita gente ficando muito rica por causa da igreja. E eu quero que você me diga uma pessoa na escritura inteira, a escritura toda, que ficou rico por causa da fé. Porque tem gente rica na Bíblia, tem gente muito rica na Bíblia, não explorando os outros, não vendendo Jesus. E no mundo hoje tem impérios criados por gente que está vendendo Jesus. Todo dia, e está vendendo hoje à noite, aqui nessa cidade. E eu tenho medo disso, irmãos. Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente usar esse texto para ficar colocando para fora a nossa raiva dos outros. É muito fácil chegar aqui e ficar falando dos mega pastores, irmãos, que antes eram da televisão, né? Hoje em dia eles encontraram outros meios. É fácil ficar falando da teologia da prosperidade. É fácil falar dos neopentecostais, falar da gente corrupta. E sabe, irmãos, em algum nível tudo isso está certo mesmo. Esse texto se aplica claramente a esse tipo de pessoa. A questão, irmãos, é que eu tenho uma pergunta para você que eu penso que é pior e mais inquietante do que isso. Porque eu quero que você pense comigo sobre esse lugar aqui, irmãos. Francamente, nesse momento, não importa nenhuma outra igreja. A gente está indo para o fim. E eu quero falar de nós, irmãos. A minha pergunta para você é: a igreja presbiteriana de Vila Bonilha é um abrigo? Ela dá frutos de arrependimento?
Nós, irmãos, estamos cumprindo o nosso chamado, e aqui eu estou me esforçando. Eu não estou tentando ser dramático e te dizer que está tudo errado. Eu estou fazendo uma pergunta para você, porque é a pergunta que eu faço para mim hoje. Eu fico pensando, se Jesus entrasse aqui hoje, como é que ele ia lidar comigo, irmãos? Eu não sei. Sabe por quê? Eu gosto de pensar que hoje a gente estava falando sobre isso de manhã, né? Eu gosto de pensar que nós somos a igreja mais certa, que os meus instintos e os meus desejos, eles são todos puros, que eu só quero a glória de Jesus, que eu estou trabalhando toda semana para o reino. Isso é verdade? Será que meu coração é tão puro assim? Será que eu estou cumprindo o meu chamado? E aí, você, meu irmão, se a resposta for sim, literalmente, glória a Deus pela sua vida, que bom que é. Mas eu acho que, vez por outra, irmãos, a gente devia olhar e reexaminar o que a gente está fazendo. E reexaminar o nosso caminho com o Senhor. Porque a gente está sendo luz para os gentios. Essa igreja aqui agora, hoje, nós somos uma parte do povo de Deus que está dando glória a Jesus. E a gente vive isso de uma intensidade tal que outras pessoas olham e falam: eu preciso conhecer esse Senhor de vocês também. Isso acontece aqui? Porque, eu vou repetir, irmãos, é muito fácil a gente se achar Jesus nesse texto. Sabe? Me perdoa, meu irmão, minha irmã. Eu não tenho certeza, mas eu tenho quase. A gente lê e meio que a gente acha que a gente tem que ir agora na igreja dos outros, limpar a igreja dos outros. Às vezes a gente pensa que nós somos Jesus. Nós vamos sair virando as mesas e levar a fé verdadeira para os outros. E se for a gente que precisa ser expulso daqui, irmãos? E se for a gente que está cooperando para a destruição do reino de Deus? Porque pode ser que nós sejamos os hipócritas, irmãos, que só tem folha, mas não tem um fruto para mostrar. Porque talvez você use as linguagens certas, você canta as músicas certas, você usa a roupa certa. Folha, barulho, está entendendo, né? Folha, externo. Sua vida está dando fruto de arrependimento? Porque, irmãos, ou essa casa aqui é uma casa de oração e adoração para todos os povos, ou aqui as pessoas se reconectam com Jesus, ou aqui há salvação, pecadores se arrependendo, vidas sendo mudadas, gente abandonando seu pecado e se voltando para o reino, ou então nós só temos folha e nada mais, irmãos. A gente paga as nossas contas, nós somos pessoas capazes de ensinar as escrituras, tem famílias muito antigas, gente que construiu literalmente a igreja, aparentemente tudo bem, tudo ok, tudo tranquilo. Mas há frutos. Você, meu irmão, minha irmã, na sua vida, o seu coração hoje, ele é mais crente, você anda mais com Jesus, você é mais parecido com ele do que você era 2 anos atrás? Há 3 anos atrás? Há 6 anos atrás? Há 10 anos atrás? Ou você está dentro dessa igreja cometendo os mesmos pecados, na exata mesma intensidade nesses corredores como você fazia há 20, 30 anos atrás? Eu tenho tido contato e eu repito, eu não sei se eu sou feliz te explicando, mas me dá um desespero porque às vezes eu vejo gente muito idosa. E eu falo isso porque a gente espera que haja uma progressão, né? Mas perto de mim, na minha família, eu vejo gente idosa que fala que ama Jesus. E que, chegando na velhice, tem o coração apodrecido. Desculpa falar isso, irmãos, mas é gente que gosta de se juntar para falar dos outros com um rancor, com uma mágoa, se deliciando na desgraça dos outros. Gente que gosta de brigar o tempo todo. Gente que não mostra alegria na vida. Gente que não tem esperança, gente que não fala de oração, não fala nada positivo. Mas é gente que está toda semana na igreja. Você entende o meu desespero? Eu não quero ser assim, irmãos. Eu não quero. Eu não quero. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de ser alguém, porque, vamos ser sinceros, eu sei que quando eu falo, uma boa parte de vocês acha, pô, pastor, que legal, você fala bem, a gente gosta de te ouvir. E eu posso fazer isso por 40 anos, sendo um inimigo de Jesus Cristo. Sem dar um fruto de arrependimento. Sem realmente mostrar evidência que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. E tudo meu aponta para Ele. Eu posso te enganar a vida toda, irmãos. Eu posso enganar minha esposa a vida inteira. A questão é, onde é que a gente está nessa história, irmãos?
A gente, nós, Igreja de Vila Bonilha, a gente está fornecendo ao mundo esse alimento? Os gentios, os estrangeiros, os pecadores, eles vêm aqui e eles encontram aqui vida. Sabe, irmãos? Os adúlteros, as pessoas viciadas em pornografia, gente que é ladrão, literalmente ladrão, tá? Foi na rua e assaltou uma pessoa. Os avarentos, os arrogantes, os viciados, encontram aqui um novo caminho ou encontram aqui juízo? A gente dizendo, meu Deus, você incomoda a gente porque você não é como nós somos. Nós não somos podres desse jeito. Então, procura outro caminho, procura outra igreja. Aqui as pessoas encontram um Jesus que está disposto a mudar a vida delas, irmãos, concretamente. Um recomeço. Quem está verdadeiramente cansado da vida, encontra nesse lugar o pastor das suas almas, um lugar de descanso, Jesus Cristo. Porque, irmãos, eu não sei, e eu vou repetir porque eu não quero não ser compreendido. Eu não estou te acusando. Eu não posso fazer esse juízo do seu valor. Pode ser que esse não seja o seu problema. Mas eu não sei se a gente está acertando o caminho, irmãos. Não sei. O meu coração é tentado a dizer, claro que está. Não tem ninguém desviando dinheiro. Ninguém aqui está traindo a esposa ou o marido. Ninguém aqui está viciado em drogas, qualquer coisa nesse sentido. A minha questão é, será que isso significa vida? Isso esgota a questão, irmãos? Porque eu tenho a impressão muito forte que esse povo da Escritura... irmãos, eu acho que esse povo que vendia no templo era gente amada na comunidade. Está entendendo? Gente que era reconhecida na comunidade como um bom judeu, que está cooperando para a adoração. Eu acho que eles eram vistos assim. Os fariseus eram. Os fariseus eram exatamente essas pessoas. Gente que era tida como ocupando as primeiras cadeiras nos eventos. Eram as pessoas que quando chegavam, a gente pegava o microfone e falava assim, chegou o presbítero fulano de tal, vem aqui, meu irmão, dá uma saudação para a igreja. Era gente que ganhava esse tipo de celebração. E foram as pessoas que quando Jesus encontrou, falou assim, vocês são sepulcros. Por fora vocês são a coisa mais linda do mundo, mas por dentro você... Meu Deus, Jesus tem misericórdia de nós. Eu tenho medo de ser essa pessoa, irmãos. Eu tenho medo. Eu quero concluir essa mensagem te mostrando um texto. Esse eu quero que você abra, por favor. Vamos comigo para Apocalipse. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 3. Eu faço questão que você abra porque eu quero que você veja. Apocalipse, capítulo 3. A gente tem aqui cartas. Cartas que Jesus mandou para a igreja. Olha que coisa intensa. Jesus mandou uma carta para a igreja. Se Jesus mandasse uma carta hoje para a Vila Bonilha, o que Jesus ia escrever? A gente não sabe, mas a gente sabe o que ele escreveu para Sardes. Jesus escreveu à igreja de Sardes. E ele disse, ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas coisas diz aquele que tem que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha agora o que Jesus disse. Eu conheço as suas obras. Eu sei que você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá a hora que eu virei contra você. Jesus dizendo isso para a igreja. Você tem fama de estar viva, mas você está morta. E eu conheço as suas obras. Sabe, irmãos, eu quero fugir das caricaturas, mas eu não sei se você me acompanha nesse sentido, né? Eu imagino que você sabe, irmãos, na virada do ano agora, teve um evento lá no Allianz Parque, gospel. 80 mil pessoas. Há um tempo atrás, eu nem sei, eu acho que esse ano vai ter também, né?
conferências de jovens que acontecem simultaneamente em várias cidades diferentes. E aí todo mundo tá com uma música muito bonita, tudo é muito bonito, muito ajeitado, tudo muito no lugar. E aí dá a impressão que a gente está muito vivo mesmo. A minha aflição, irmãos, é porque hoje, você sabe disso em algum nível, hoje a gente vive como igreja de Jesus Cristo, muito parecido como vive o mundo também. E aí a gente vai para esses grandes eventos, faz coisas muito grandes, muitas pessoas, faz muito barulho, chama a atenção da mídia. Irmãos, hoje a gente está sentando lá no Planalto. Hoje a gente, como igreja evangélica, tem acesso ao presidente, acesso ao ministro do Supremo. Nós estamos nos grandes lugares. A gente está sentando com o rei. Só que eu tenho uma sensação que para boa parte da igreja no Brasil hoje, Jesus diz, você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Porque vocês não estão produzindo frutos de arrependimento. Mas eu quero repetir, eu não quero falar só dos outros. Eu não quero olhar para os outros. A minha questão é a gente, irmãos. Eu quero olhar para mim. E aí, para você e para mim, resta uma última mensagem. A carta de Sardes não termina aqui. O sermão sim, vai acabar agora. Mas a mensagem não. Eu vou ler em outra versão, tá? A continuação. No entanto, Jesus dizendo, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O Senhor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem uma última coisa que eu quero falar para você. Se você é crente mesmo, se você ama o Senhor, talvez você olhe para dentro de você e fale assim, meu Deus, eu estou completamente perdido. Eu não sou exemplo de nada. Eu estou aqui há um tempão, pastor, e eu continuo errando nas mesmas coisas. Meus irmãos, eu também continuo. Eu também continuo. A questão hoje não é bater em você e dizer, se você peca, você não é crente. Não é essa a questão. Eu quero falar isso porque eu tenho uma preocupação muito grande, porque você é uma ovelha de Jesus Cristo amada. E para você que ainda não contaminou sua veste, para você que olha para o nome de Jesus, isso é importante, para você que tem temor de estar aqui, você que quer ver a glória de Jesus Cristo acima de qualquer coisa, para você, meu irmão, minha irmã, existe uma palavra de glória e de incentivo do próprio Senhor. Ele diz, vocês vão andar comigo, eu nunca vou apagar o nome de vocês do livro da vida. Você vai ser vestido de branco, como eu sou vestido de branco também, Jesus dizendo. Alguns não se contaminam, irmãos. Sempre há um remanescente. Irmãos, isso é muito assustador. Quando a igreja... Você sabe, especialmente se você estudou a história da Igreja Católica, teve um momento, vários momentos, mas em especial alguns, que pareceu assim, não sobrou igreja, não tem mais crente, está tudo corrompido. De cima até embaixo, todos se desviaram, todos abandonaram. A Escritura inteira é cheia de exemplos de que quando tudo parecia perdido, Deus diz, eu tenho um remanescente. Tem gente que está comigo ainda. Tem gente que ama a mensagem e ama o Senhor da mensagem e ama o mundo que o Senhor da mensagem quer encontrar. Se esse é o seu caso, meu irmão, minha irmã, não saia daqui achando que sobre nós existe uma espada. Pelo contrário, saia animado. Meu irmão, minha irmã, não desanima pelo jeito que a igreja está hoje. A nossa e todas as outras. Não se desanime. Jesus Cristo continua salvando pecadores, irmãos. Jesus Cristo continua mudando a vida de gente que quer andar com Ele. Muda a sua, muda a minha também. O Senhor vai purificar a sua igreja, irmãos, de uma forma ou de outra. E a gente está caminhando para aquele dia que não vai ter mais templo, porque a glória do Senhor vai inundar toda a terra. E o conhecimento do Senhor vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. E a gente vai cantar músicas perfeitas, com gente perfeita, que vai estar louvando esse Senhor eternamente. Irmãos, eu quero estar lá. Eu não sei você, eu quero muito estar lá. E é por isso que eu acho que hoje é um momento da gente falar com Ele de novo. Se o seu desejo é esse também, eu acho que a gente deve louvar. Porque isso tudo vem dEle.
se essa sua preocupação genuína, real, não fingida, o meu convite para você é que você se alegre. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está chamando você, está chamando a mim também a fidelidade, irmãos. Se você é um pecador arrependido, que se reconhece carente, que precisa de salvação, alegre-se, porque o Senhor vai voltar para nos buscar, irmãos. Jamais o seu nome vai ser apagado do livro da vida. Ele há de nos encontrar fiéis, não porque a gente é fiel sozinho, mas porque Ele continua nos levando sempre em frente. É Ele quem nos sustenta, e que sejamos sempre dele, queridos, sempre, até o dia da sua vinda, a Jesus Cristo, que é o seu Senhor, que é o meu Senhor também. Sejam sempre a glória, a honra, o louvor, o domínio e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. A gente vai cantar mais uma vez. E eu queria que esse momento de cantar agora, muito singelo, seja um tempo de adoração e de oração para você. Porque a gente vai cantar de novo o contrário do que esse texto diz. Não existe mais nada que faça sentido na igreja que não Jesus Cristo. Ele é sempre o centro de tudo. Tudo existe só para Ele. E quando a gente declara isso, quando a gente diz que nós somos pequenos, que a gente passa, a gente está de novo declarando que a gente rejeita o que o mundo está chamando a gente para viver. Aqui nesse lugar, para sempre, queira o Senhor, só Jesus Cristo vai receber a honra, o louvor e a glória. Eu queria que você cantasse. Se você ama o Senhor, se você já foi mudado por Ele, cante com a gente em resposta a essa mensagem.